Reis, castelos, nobres, cavaleiros, lutando em torneios para merecer a atenção de formosas damas. São alguns os elementos que compõem uma certa representação da Idade Média. Essa imagem foi, em parte, construída com base nos textos dos trovadores, nos poemas e cantigas dos trovadores e das novelas de cavalaria. Eles divulgaram os ideais de um comportamento cortês que se tornou modelo até hoje explorado pela literatura ocidental. Para que possamos entender melhor o contexto social desta poesia que vem, obviamente, de dentro dos palácios, ela não é uma poesia feita pelo povo, muito pelo contrário, era uma poesia feita pela nobreza, para os nobres. É fundamental que a gente entenda que ela vai nascer de um ideal cavaleiresco. Portanto, a poesia, do trovadorismo terá como marca os princípios dos cavaleiros medievais, aqueles que, depois do século XII, passam a ter uma importância menor graças à dimensão e à diminuição ideal de fé, lealdade, coragem, honestidade, solidão, humildade, amizade, dedicação e perseverança. Eram 9 os conceitos trazidos para a ideia do cavaleiro. Aliás, são 9 virtudes que o cavaleiro deveria praticar. Estas virtudes todas serão reunidas e reorganizadas dentro do contexto da poesia, conhecida como poesia trovadoresca. Para contribuir ainda mais com esse cenário, vemos o ressurgimento de cidades, o progresso econômico e o intercâmbio cultural entre os vários feudos e já alguns reinos. Os cavaleiros viram-se de uma hora para outra sem função social. Era preciso criar para eles um novo papel dentro do segmento social medieval. A solução desse quadro veio com a idealização de um código de comportamento amoroso. Quem idealizou, quem teve então a ideia original, foi Guilherme IX, nobre e senhor de uma das mais poderosos feudos de favor às damas e à sociedade da época. Então, a partir do Código do Amor Cortês, vamos passar a conhecer agora os níveis da cortesia amorosa estabelecida pelo Código. O primeiro nível é conhecido como suspirante, pois era concedido ao trovador o direito. Desta forma, vemos que ele não podia se aproximar dela ou dizer-lhe qualquer coisa. Ele só deveria tê-la como inspiração. Portanto, desta natureza de suspirante não brotará literatura, uma vez que não é concedido a ele a palavra de amor à sua amada. Quando bem quisesse, a senhora poderia conceder ao trovador que ingressasse ao segundo nível do Código de Cortesia. Portanto, ele passaria a ser conhecido como precador. Precador, palavra antiga que significa aquele que vai pregar, que vai implorar pelo amor. Dessa forma, o trovador, então enamorado, passava a ter o direito de compor belas cantigas de amor à sua senhora, demonstrando, obviamente, sempre o seu sofrimento amoroso, aquilo que nós vamos conhecer como sendo a coita amorosa. Além disso, ele enfrentava uma relação vertical de vassalagem amorosa. Sim, afinal, ela, a amada, era a senhora do feudo do amor, e ele, um simples vassalo, implorando a ela a atenção e o carinho e o amor que tanto ele desejava. Já o terceiro nível, conhecido como amigo e amiga, era um nível de proximidade bastante grande.
Desta forma, a mulher, a amada, poderia sim dar a ele a intenção de que pretendia se tornar amiga dele e passar a encontrar-se com ele. Esse sinal sempre era dado, obviamente, através, de pequenos olhares ou o esquecimento de algum objeto que ele, tentaria devolver o mais rápido possível. A partir daí, a cantiga que vai nascer na literatura é chamada cantiga de amigo, que traz, curiosamente, como eu lírico, a figura feminina. Sim, é a amiga. É ela que está sempre distante do amigo, à sua espera, e escreve lamentando-se desse distanciamento, dessa dificuldade em vê-lo. O que também revela essa cantiga é o sofrimento amoroso, já não mais a horizontal, mas, como vemos, o sofrimento amoroso ainda se faz presente, a coita do amor ainda existe marcadamente nesse tipo de cantiga. O quarto e último nível, curiosamente chamado drudo e druda, portanto a relação é sempre horizontal, vem de uma palavra de origem bretã, das novelas de cavalaria. A partir então desse momento, os amigos transformam-se em drudo e druda, com todas as prerrogativas permitidas a um casal cortês de uma formação cristã. Ou seja, eles se uniriam, eles se casariam e passariam a viver juntos. Tá? Nesse nível, nós não temos poesia, tá ok? Então, portanto, recapitulando, nós só vamos ter literatura e poesia quando se dá o amor cortês no nível de precador e no nível de amigo-amiga. Para encerrar, então, esta parte do nosso estudo, gostaria de chamar a atenção de vocês dessa belíssima gravura tirada do Romance da Rosa, de Guilherme de Lorry e Jean Demus. E essa gravura, ela representa, então, as fases do amor cortês. Obviamente, as 3 primeiras fases, já que a fase de drudo e druda, eles são, então, marido e mulher. Temos o suspirante, que sozinho caminha pelo jardim do amor, em busca da sua amada. Temos o precador, que já tendo aqui a sua senhora amada, passa a compor e a cantar para ela. E finalmente temos o amigo e amiga, que já passam a se encontrar, já tem um pouco da sua privacidade, mesmo assim ela é que compõe então para ele. Ou seja, o eu lírico é feminino. Ele compõe como se fosse ela dizendo a ele sobre o amor e os seus percalços. Também é importante aqui dizer que o Romance da Rosa é um poema francês medieval, no qual um jovem sonha que está no Jardim das Delícias, representação do ambiente da corte, o Éden. E após encontrar-se com a figura do amor, o Deus do amor, apaixona-se por um botão de rosa, símbolo do amor perfeito. Foi um verdadeiro uma espécie de enciclopédia sobre o amor. E é dali, então, que Guilherme IX elaborará aquilo que nós conhecemos como o Código do Amor Cortês.